Olá, senhoras e senhores, eu sou Diego Casagrande, você está assistindo o programa Opinião Livre. E eu tenho a satisfação de receber agora aqui no programa, eu que estou em Orlando, na Flórida, ele que está em Belo Horizonte, Minas Gerais, o professor Adriano Gianturco, cientista político. Professor, obrigado por me atender. Olá, Diego. Obrigado a você pelo convite. Olá a todos. Muito obrigado. Olha, o professor Gianturco é autor desse belíssimo livro aqui, ó, A Ciência da Política, uma introdução. Ele é professor do IBMEC e eu já assisti duas palestras. A mais recente foi a do Fórum da Liberdade, que arrebentou, matou a pau, foi aplaudido de pé. Como é que foi? Foi o teu primeiro Fórum da Liberdade, né, Gianturco? Não, foi o segundo. Foi o segundo? Sim, sim, sim. Sim, mas como palestrante com aquela Sim, foi o segundo. para Foi o grande segundo. plateia? Sim, para grande plateia. Ah, então tá. Mas este ano aqui foi com Moro, né? Tive a honra e agradeço todos os Esse foi organizadores esse foi o grande evento, né? Porque tava o juiz Moro e tava o Sim, Antônio Di Pietro, que é o juiz da Mãos Limpas lá na Itália, que por sinal é o teu país, né? é o Moro italiano. Isso, É, exato. é. E aí tu participasse ali, enfim, foi um momento realmente único. Vamos puxar por aí. Quem te ouve já nota que você não é brasileiro. Conta um pouquinho da tua história para nós. Nada, sou italiano, né? Do país do Antonio Di Pietro, como você falou, do Moro italiano. Moro aqui já faz bastante tempo. O engraçado é dessas perguntas que, na verdade, essas perguntas, essas dúvidas surgem, essas curiosidades surgem porque é estranho, né? É raro, é muito raro que alguém se mude de lá para cá. Exato. Então, veja que, por exemplo, o Brasil já teve 15% da população estrangeira em algumas épocas, né? Exatamente na época das grandes migrações, italianos, alemães, poloneses, etc. E hoje, o número de estrangeiros residentes é 0,4%, mais baixo que aquele da Coreia do Norte, Que onde coisa. contam, em proporção, obviamente, né? Onde conta até o pessoal diplomático. Então, realmente, até nesse sentido, é uma situação muito fechada, muito isolada, né? É por isso que parece que é realmente estranho. Mas o que te deu mudar para o Brasil? Paixão? É sempre paixão, sempre com a mulher, quase sempre. Quase sempre, claro. Bom, mas você já é brasileiro, tá? Quanto tempo no Brasil? 8 anos. 8 anos. Já é brasileiro, né? Assim como eu sou italiano também. A gente tem uma ascendência forte da Itália, do Vêneto, e todos, a nossa família toda, Gianturco, tem passaporte italiano, que para nós é uma honra muito grande. A gente gosta demais. O que eu falo sempre é o problema do Brasil é que tem italianos demais. Boa. E no Rio Grande do Sul, então, é onde mais tem, Pois é. né? Vamos lá. Adriano Gianturco, cientista político, como é que você está vendo este momento da vida brasileira? Nós já temos aí 4 anos de Operação Lava Jato, as entranhas do poder lá do andar de cima foram expostas, as vísceras dos grandes partidos políticos, há uma descrença muito grande na política tradicional. Eu quero te ouvir a esse respeito. Então, tudo o que está acontecendo eu enxergo de maneira mais positiva que negativa. Essa Uhum. descrença, por exemplo, sobre a política e respeito à política, eu acho muito positiva. Finalmente, as pessoas acordaram, entenderam como a política realmente é, e não a política dos sonhos, do arco-íris, que não existe, é o nosso ideal, mas está longe de existir. Então, é bom, é preciso ter uma atitude cética em relação a tudo na vida, ainda mais em política. É claro que então assim, no longo prazo sou mais otimista. No curto prazo, temos eleições agora, não tem exatamente, aí não sou tão otimista assim, não é dito que as coisas sejam resolvidas rapidamente. Os cenários que se profilam por aí, acho que nenhum é o ideal. Qualquer um que vai ganhar, em todo caso, terá que fazer alguns ajustes fiscais. Eu aposto que vai ter aumento de impostos. Acho que vai ter alguma reforma da Previdência, mas ao mesmo tempo vão provavelmente melar o teto dos gastos por necessidade orçamentária mesmo. Então a situação está longe de ser positiva.
Do ponto de vista da cultura, tecnicamente falando, né, os números, do ponto de vista da cultura política, obviamente um momento tenso de polarização, mas acredito que seja um momento positivo no longo prazo, repito. Se entendeu que o caminho marxista extremista não funciona, mesmo se tem ainda uma grande parcela da população que vota desta forma, mas mais pelas pessoas específicas e não por acreditar nas ideias. Então, acho que nesse sentido estamos no bom caminho. Interessante isso que você está dizendo. Quer dizer que as pessoas, boa parte da população acordou que o marxismo, o socialismo, o esquerdismo não leva a lugar algum, né? Ou leva ao inferno, vamos dizer assim, né? E de boas intenções o inferno está cheio. Mas isso é uma transição. Começou. Sim, absolutamente. E também não é dito que seja muito, né? As pessoas podem mudar de opinião, enquanto novas pessoas nascerão e votarão, mas se você olhar, assim, por exemplo, o apelo do Lula ainda é muito forte, mas é mais pela questão pessoal mesmo, de carismática, e porque é basicamente associado a um período da economia positivo. Então as pessoas o que fazem, associam. Quando estava ele no governo, eu tinha emprego, tinha renda, as coisas iam bem, mas quem votava mais acreditando nos ideais, etc., hoje, pelo menos uma grande parcela da população entendeu que aquilo não funciona e que o caminho era a Venezuela. Essa eleição agora está se desenhando aí uma polarização no segundo turno, se houver segundo turno. Daqui a pouco o Bolsonaro dá um sprint final e liquida essa fatura no primeiro turno. Eu quero te ouvir a esse respeito, o que tu acha dessa possibilidade, mas num eventual segundo turno nós vamos ter Bolsonaro contra Haddad, é o que está se desenhando hoje. Eu te pergunto, Jean Turco, maiores chances de quem é, na tua opinião? Então, Haddad, por um lado, se for o segundo turno, Haddad, por um lado, tem mais facilidade de gerar convergência, ou seja, toda a esquerda vai converger nele. Né? Vai converger nele, vai converger em qualquer um que seja o candidato da esquerda anti-Bolsonaro, ao ponto que o mesmo PSDB mostrou que eventualmente vai apoiar o PT, algo que eu dizia já mais de um ano atrás, e aí meus jornalistas, seus colegas riam de mim, quando eu falava o PSDB vai apoiar o PT, mas simplesmente por quê? Porque contra Bolsonaro tudo vale, na visão deles. Né? Os mesmos eleitores petistas votariam tranquilamente em Alckmin, se for contra Bolsonaro. Então, não temos, é muito difícil dizer, porque as pesquisas variam muito. Né? Por um lado, você tem as pesquisas da BTG Pactual, e do outro, o Ibope, e aí a mesma rejeição, que é fundamental no segundo turno, muda muito, porque a BTG Pactual, se não erro, mostra Bolsonaro com uma baixa rejeição, só menor que aquela maior que aquela de Amoedo, se não erro, e o Ibope mostra com uma alta rejeição. Então, eu acho que a verdade é que nessa eleição ninguém sabe nada do que vai acontecer. Sobre a eventualidade de Bolsonaro ganhar no primeiro turno, também acho possível, já falei algumas vezes, realmente as pesquisas têm algumas falhas. Né? Isso não são as pesquisas brasileiras, vimos que no Brexit, no caso do Trump, também erraram feio, porque as pesquisas têm problemas estatísticos e de como são feitas sociologicamente mesmo falando. Se a pesquisa é feita em pé, na rua, aí a pessoa tem mais pressa, por exemplo, se os nomes dos candidatos são apresentados um por um ou todos em conjunto, de como é feita a amostragem. Então, realmente, não é dito que as pesquisas estejam representando o país de forma certa. E o país é grande, é difícil, então, nos referir à nossa experiência sensorial, porque eu estou aqui, mas existe o Nordeste, existe o Sul, e talvez a amostra que vem à disposição não é exatamente representativa. Claro. Jean Turco, tu disseste que a eleição vai ser polarizada, então vai ser uma eleição difícil para qualquer um dos lados. Sim, polarizada no sentido que realmente a maioria da população não está polarizada, e isso quase nunca é assim, porque a maioria da população converge para o meio, né? Eu falo um pouco no livro, de eleitor mediano. A maioria da população só quer as coisas medianas, moderadas, etc., e não é militante nem de um lado do outro. Mas existem, obviamente, grupos, né, de militantes, fanáticos, torcedores, os dois extremos, que são aqueles
são as minorias barulhentas. Então, eles polarizam nesse sentido. Uhum. Sim, mas a pergunta é que eu te digo o seguinte, a gente sabe que a democracia nos países, as democracias liberais, né, vamos dizer assim, né, que surgem pós-Segunda Guerra Mundial, há uma tendência de coerção ao centro, sempre do eleitor, né, isso é uma tendência, é o que tu acabaste de dizer, mas em condições normais de temperatura e pressão. O Brasil parece que não está em condições normais de temperatura e pressão, este é o ponto. Sim, sim. Não, absolutamente. É mais um pêndulo, né? Estamos passando de um extremo, talvez, para outro. Então, e é compreensível. Talvez não é legítimo, talvez não é a coisa melhor possível, depende das opiniões, mas é compreensível por quê? Porque basicamente o que acontece quando você puxa demais de um lado, você tem uma reação igual e contrária. Então, teve forçar a barra demais de um lado, o culpa foi aparelhado o Estado, teve tentativas de censurar a mídia, que eventualmente agora virão mais fortes, a economia foi um desastre absoluto, então, compreensivelmente, ter uma reação do outro lado. A questão da segurança é uma questão real, concreta, então as pessoas, por exemplo, veja os dois extremos, né? O caso bandido bom, bandido morto e bandido coitadinho, vítima da sociedade. Eu acho que não é por aí nenhuma das duas posições, mas a posição bandido morto, bandido bom, bandido morto é compreensível e, a meu ver, não é legítimo, não é justificável, no sentido que é a reação normal que as pessoas têm ao perceber uma insegurança difusa, né, ao sofrer com isso, né, a ser assaltados, eles, os próprios familiares. Então é difícil exigir dessas pessoas, como você falou, com uma temperatura fora do normal, que é calma, racionalidade, etc. O ideal talvez seria essa convergência para valores civilizados e civilizatórios, mas às vezes dois pêndulos. Eu tenho medo que este talvez seja um pouco o fenômeno típico da América Latina. Ou seja, nós oscilamos entre um extremo de esquerda e um de direita, na América Latina toda, faz 500 anos. Você tem, por um lado, bolivarianismo, Che Guevara, campesinos, movimento sem terra. Por outro lado, você tem ditaduras militares, elite, agronegócio, coronelismo, e nunca vamos para uma liberal democracia. Te entendi. Bom, o que tu dissesse assim, se o PT ganhar, né, foi o que eu depreendi aí da tua fala, né, nós vamos ter problemas sérios na questão das liberdades, provavelmente na questão econômica. Não, mas é muito possível, muito provável, ao ponto que já nos bastidores, é claro que assim, se você olhar por trás da campanha eleitoral, que por definição é campanha, propaganda, então você tem um candidato que fala, não vou soltar Lula no primeiro dia, não, vou escolher um candidato, um ministro da economia moderado e converse com o mercado. Tá, já recebemos até a carta dos brasileiros, e depois vimos que talvez não era exatamente por aí. Então, nos bastidores, já está bastante delineado que esta vez, se eles ganham com tudo, e é para valer. A primeira coisa já foi até prometido, na verdade, a mídia. Claro que com uma retórica, um marketing bonito. O que foi prometido? Social, deu um picote no áudio. O que foi prometido? Da mídia. Né? Hã? O controle da mídia. Ah, o controle da mídia, sim. Obviamente, pense, se você falar explicitamente o controle da mídia, pega muito mal. Se você falar controle social da mídia, fica bonito. Claro. Então, isso vai vir, com certeza, eventualmente. O desastre econômico depende, não é dito, né? Porque nós, basicamente, tivemos os governos Lula, que do ponto de vista econômico, se não foram bons, pelo menos não foram exatamente marxistas, ao ponto que ele escolheu toda uma equipe moderada, etc. E do outro ponto de vista, tivemos a Dilma, que foi exatamente o contrário. Então, isso aqui realmente é uma incógnita. Mas acho que o perigo Venezuela, infelizmente, ainda é presente, no caso no qual o PT ganhar. Sim. O Adriano Gianturco, cientista político, me conta o seguinte, tu tens uma tese que é muito interessante sobre a corrupção. O brasileiro que vive o dia a dia do nosso país tem a sensação que nós estamos no país mais corrupto do mundo. E tu tens sustentado isso
em escritos, em postagens, em palestras, de que isso está muito distante da realidade. Como é que é o negócio? Infelizmente, por sorte, na verdade, é mais do que uma teoria. Ou seja, eu entendo que a impressão é esta, né? Mas os números mostram algo diferente. Então, os números mostram que existem algumas pesquisas que mostram que o impacto da corrupção na economia brasileira é entre 1,6% e 2,3%. Pode ser muita coisa, depende do ponto de vista, mas provavelmente muito menor respeito ao que as pessoas pensam. E, na verdade, está de acordo com as médias mundiais, né? Porque a média mundial do impacto da corrupção é 3%. Se você pensar, só o BNDES, mesmo se legalmente, impacta na economia muito mais e muito pior. Está em torno de 8, 9% da economia. E basicamente o que é o BNDES? Um programa de redistribuição de renda regressivo de baixo para cima, dos pobres para os ricos. Só que sendo legal, as pessoas se indignam menos e notam menos. Você conta para alguém no exterior e vai parecer que é corrupção, roubar dinheiro dos pobres para dar para Ike Batista. Agora, do ponto de vista mundial, também o Brasil não é o país mais corrupto do mundo, está longe de ser. Existem diferentes rankings internacionais de corrupção. E o ranking melhor, mais considerado, etc., coloca o Brasil na posição 96 em mais de 180 países. Logo, exatamente na média, no meio. Isso acontece, é normal, né? Super normal, é o que é esperado também. Isso acontece, pessoas têm essa percepção por quê? Porque quando se comparam os países, sempre se comparam só exclusivamente com países ricos do norte da Europa e Estados Unidos. E aí o que eu sempre falo é, primeiro, uma comparação cientificamente inválida, porque você tem que comparar com unidades comparáveis, países similares, por renda, por região, por história. Podem ser modelos, claro, um modelo ao qual se inspirar, mas não dá para cobrar ao Brasil, né, ficar bravo porque o Brasil não é Dinamarca, não é Nova Zelândia. Na verdade, a exceção não é o Brasil, a exceção é a Dinamarca, a Nova Zelândia. Claro. No mundo, temos toda a África, temos todo o sul da, Europa, da Ásia e o resto da América Latina também. Comparado à América Latina, por exemplo, o Brasil é entre os países menos corruptos da América Latina. É menos corrupto, por exemplo, que a Argentina, até, menos que os outros países menores, como Equador, Bolívia, Colômbia, etc. Acho que, se não erro agora de cabeça, assim, é só mais corrupto que Uruguai e Chile, que é também esperado, está na média normal. As pessoas têm, por terminar, impressão que a corrupção seja muita. Esta é a minha tese. Eu realmente não sei por que exatamente está na mente das pessoas. A minha impressão é a seguinte: quando nós temos um escândalo de corrupção, isso envolve muitos bilhões, né, de reais. Para nós são valores enormes, que não manuseamos no dia a dia. Mas o impacto no PIB é relativamente menor, como falei antes. Por quê? Porque o Brasil é um país grande, logo o PIB é enorme. Mesmo se um país de renda média, o PIB é enorme, logo o impacto que tem no agregado, no macro, é menor do que parece. Interessante isso. Mas vem cá, e na tua percepção, sendo um italiano, um ítalo brasileiro, como é o nível de corrupção, assim, a tua percepção Brasil comparado com Itália? Pois é mais ou menos similar. Na penúltima edição do ranking do Transparency International, estava no mesmo patamar, posição 76. Agora o Brasil caiu para 96. A Itália é o país mais corrupto da Europa. Mas a diferença é que lá ninguém se surpreende, ninguém acha que é o país mais corrupto do mundo. Todo mundo sabe, né? E tem uma visão mais realista das coisas. Sim. E aqui nós indignamos muito, na verdade, porque acho que de partida, na nossa mente, temos uma visão muito idealista do que deveria ser. Eu acho muito infantil, sinceramente, da política. Sim. É que tu acabaste de citar aí, o nosso modelo, que são os Estados Unidos, ou os países escandinavos, ou a Inglaterra, eles estão muito na nossa, muito mesmo na nossa frente, né, Gianturco? Claro, não, incomparável. Se qualquer ranking, qualquer comparação você fizer, se você pegar, não sei, entrar no site, por exemplo, do Banco Mundial, sugiro aos ouvintes fazer, e colocar 3 países, comparar a renda per capita de 3 países, colocar Brasil, um país rico e um país pobre africano, você vai ver que o Brasil é muito mais próximo dos países pobres. Você vai ter basicamente três curvas assim: o país rico, o Brasil e o país pobre, Somália aqui.
Então, tendencialmente, na maioria dos indicadores vai ter esse tipo de representação. Mas tem coisas positivas também. Respeito, repito, ao que é esperável de um país de renda média. A Operação Mãos Limpas ajudou a Itália lá nos anos 90? O que mudou na Itália? Nada. Sério? Sério, só a corrupção só se sofisticou mais, na verdade. Né? E mudaram as caras, as faces dos políticos. Teve nas eleições imediatamente sucessivas à Operação Mãos Limpas, teve a maior renovação do parlamento da história da Itália. Não se candidatou nenhum partido com o mesmo nome ou o mesmo logo. Um pouco como está acontecendo aqui, por exemplo, eles tiram pé do partido, né? Do nome do partido. Mas, afinal, o que mudam as pessoas, não muda a dinâmica, a lógica, a essência da política. E este é o perigo, é isso que eu acho que pode acontecer aqui. Por quê? Porque se nós não entendemos, eu sempre falo o seguinte, os responsáveis têm que ser presos, e essa é uma questão de polícia, de jornalismo e de justiça. E até uma questão ética. Mas isso por si só não resolve nada. É como quando você prende um traficante. Um segundo depois surge um outro no lugar dele. Então o que tem que mudar são as regras, os incentivos, o desenho institucional. Se não muda isso aqui, você vai continuar a perpetuar os mesmos erros. Como é que tu vês, por exemplo, o nosso Supremo Tribunal Federal, a nossa Suprema Corte, mandando sistematicamente contra a Lava Jato? De forma muito negativa, péssima, na verdade. O Supremo aqui decide de quem ganha, desde quem ganha o campeonato de futebol até o horário, até a idade para ingressar das crianças para ingressar nas escolas. Então, um Supremo onerado de trabalho, cuja Constituição lhe atribui mais funções, na verdade, de corte de última instância, de corte constitucional, etc., vira um poder enorme, que é exatamente o que se quer evitar quando se cria a divisão de poderes, né? E agora esse Supremo tem um poder enorme. O fato que muitos foram nomeados durante os mesmos governos da mesma cor contribui para isso. E a questão da Lava Jato também. Agora, com a nova presidência, já tem alguns movimentos que vão nessa direção. De novo, é ruim, mas é esperado e esperável. É isso que acontece, é normal. A Lava Jato não tem como continuar para sempre, até só por força de inércia. As coisas acabam, é a vida, e o sistema político, a elite política, gradualmente consegue melar sempre mais, consegue opor sempre mais resistência. Isso é esperado, esperável. Nós não podemos esperar que a Lava Jato conserte o país, né? Pode, no máximo, fazer uma limpa geral, depois da qual tem que vir uma mudança institucional. E virá, na tua opinião? Não. Não virá. Não, porque não vejo nem a discussão. Olha, eu acho que ainda estamos na fase do diagnóstico. Não só não virá a reforma, as reformas certas, mas ainda o diagnóstico que eu vejo por aí, a meu ver, está errado. Ou seja, então vamos concretamente. Quais foram os fatores principais que incentivaram toda esta corrupção e esta ineficiência, etc.? São alguns, né? Então, por exemplo, empresas estatais, alvo de corrupção, com leilões, contratos, etc., com fornecedores, alvo de corrupção. Partidos e sindicatos, por exemplo, com imposto sindical, que pressiona, etc., política de bastidores, etc. Infraestrutura, leilão do Estado para fazer infraestruturas, pontes, estradas, estádios com corrupção, etc. Financiamento público eleitoral, financiamento eleitoral público, também alvo de caixa 2, caixa 3 e assim por diante. Em todos esses pontos, eu não vejo nenhuma tomada de consciência, ou seja, o que se propõe é sempre mais do mesmo, na verdade. Mais financiamento estatal, eleitoral para as empresas, não vejo chances de ter grandes privatizações, mesmo se, por exemplo, a ideia de privatizar a Petrobras nunca foi tão popular quanto agora, mas não sei quanto isso realmente vai acontecer. Então, eu tendo a ficar pessimista. Eventualmente, se alguma coisa acontecer, aí eu posso celebrar. Bom, mas então tu achas que o Brasil não melhora? O Brasil não vai melhorar, na tua opinião? O Brasil vai ser isso aí? Depende do prazo, depende de qual prazo estamos considerando. Sim. Eu acho que no longo prazo, esta tomada de consciência ainda não se reverteu em alguma mudança política. Mas não pode ficar por muito tempo sem
ter uma representação política. Quanto tempo é o longo prazo para ti? Acho que já nas próximas eleições, daqui a 4 anos, talvez algum impacto maior pode ter. Uhum. Bom, se o Bolsonaro ganhar a eleição, ele vai conseguir governar o país? Porque esta é uma dúvida que os seus adversários levantam, que ele não terá capacidade de fazer a política, né? De carrear apoios, de negociar, não conseguirá governar. É o que seus adversários dizem. O que te parece? Então, eu penso um pouco ao contrário. Ele terá mais facilidade do que se pensa no Congresso, pelo simples fato que muitos falam, mas o Centrão não está com ele. O Centrão vai com quem ganhar. Então, e já tem sinais e sinalizações que o Centrão está mudando de Alckmin para Bolsonaro. Então, nesse sentido, vai ter menos problemas do que parece. Claro que não vai virar Estados Unidos, né? Logo, sempre é presidencialismo de coalizão, tem que agradar a coalizão, né? Para rir tem que fazer rir, isso é da lógica do sistema. Acho que ele terá mais dificuldade fora do Congresso, na praça, na rua. Eu prevejo vários, frequentes, contínuos e fortíssimas greves nas faculdades. A Universidade Federal vai ficar fechada, basicamente, vai ficar mais em greve que dando aula. E protestos, greves na rua o tempo inteiro. Vamos voltar ao Brasil dos anos 90, fora FMI, fora FHC, fora Banco Mundial. Mas ele pode sobreviver a isso e eventualmente fazer um governo aprovado apesar disso? Sobreviver politicamente acho que sim, porque ele se blindou do período do impeachment pela escolha de um vice muito similar a ele, pelo menos parece até agora. Exceto o caso no qual o vice possa dar sinais de ser mais moderado, mais articulador, conversar com a oposição e organizar alguma coisa contra o Bolsonaro. Sobreviver no sentido de passar muitas leis, fazer muitas reformas, talvez não. Vai ter uma paralisia legislativa, pode ter, como no final do governo Dilma, ou pode até encabeçar algumas mudanças e podem ser freadas, paradas em via judicial. Não me surpreenderia se tivesse um ativismo judiciário forte que bloqueasse várias medidas. Entendi. Bom, tudo isso nós estamos falando em tese, né? Fazendo uma espécie de brainstorming aqui eleitoral. Professor Adriano Gianturco, cientista político, falando comigo direto de Belo Horizonte, capital mineira. Obrigado mais uma vez por me atender e por dividir seus conhecimentos. Obrigado a você, Diego, pelo convite. É sempre um prazer. Valeu. Obrigado. O programa Opinião Livre. Sistema Fê Comércio RS apresenta a energia que circula, o clima que vira, a força que rola, o aperto que passa, a ideia que troca, a gente que toca, o desejo que anda, o tanto que gera, a vida que gira. Sistema Fê Comércio RS. Com você, a gente faz a economia girar. Com você, a gente faz a vida se movimentar. A sua empresa tem entre 2 e 29 pessoas? Contrate um plano Unimed Porto Alegre. Conte com carência zero para consultas e exames simples, além de 10% de desconto nos 6 primeiros meses. Aproveite e proteja o que é mais importante no seu negócio. Ligue 0800 510 4646 ou acesse www.unimedpoa.com.br/PME. Unimed, cuidar de você. Esse é o plano. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição.
Opinião Livre no ar, eu falo direto de Orlando, na Flórida, costa leste dos Estados Unidos. E o meu convidado agora está em Porto Alegre, é Sebastião Ventura da Paixão, advogado constitucionalista. Doutor Sebastião, obrigado por me atender. É isso, Diego, sempre uma satisfação aí falar contigo aí. Sempre um momento de reflexão sobre os assuntos políticos do Brasil, né? Não apenas políticos, mas contemporâneos, né? E faz falta aqui entre nós, mas felizmente a tecnologia possibilita que nós, mesmo à distância, estejamos perto, então uma alegria aí sempre renovada estar contigo. Online estaremos sempre juntos, né? É isso aí, é isso aí. Doutor Sebastião, como é que está vendo o momento político brasileiro? Veja, Diego, eu vejo com uma certa apreensão, né, a atual situação política do Brasil. Me parece aí que nós estamos vendo aí velhas estruturas da política tradicional ruir, né? Tanto os políticos das antigas quanto os partidos tradicionais não conseguem mais representar a população brasileira, né? Existe uma demanda por novas lideranças, por um novo discurso político, por novas ideias, por renovação. Mas, infelizmente, essa renovação que tantos querem vai ser difícil de acontecer. E por quê? Porque os partidos políticos tradicionais, né, que são entidades falidas e que só sobrevivem por causa de um fundo bilionário partidário, aí, dinheiro do povo dado aos partidos, né, vão garantir a reeleição de quase 90% da Câmara dos Deputados. Tu vejas que o fundo partidário, por si só, é uma excrescência, mas ainda há sinais de torpeza. E por quê? Porque esse dinheiro do povo, esse dinheiro público, sequer é distribuído paritariamente na nominata eleitoral. Os caciques escolhem para quem o dinheiro vai ser direcionado. Uhum. E isso ocasiona uma concorrência desleal no paraeleitoral. Porque aqueles que não fazem parte do jogo não recebem dinheiro e, assim, não vão conseguir se eleger. Porque, infelizmente, no atual sistema eleitoral, o dinheiro dá condições de potencialidade eleitoral. Garante que uma candidatura decole ou não. Então, inúmeros candidatos que gostariam de iniciar, dar os primeiros passos na vida pública nacional, vão ser alijados do sistema por causa aí deste mecanismo aí, nefasto e antigo do fundo partidário. Pois é, o diagnóstico está feito, né? O sistema é ruim, a gente sabe que fizeram toda uma legislação para proteger os velhos caciques, muitos deles antigos corruptos da política, para garantir a manutenção deles no poder. Como é que a gente vai mudar isso se efetivamente o senhor está dizendo que não espera uma renovação? Veja, a mudança vem da sociedade brasileira, né? A democracia do século XXI não é a democracia da política, mas é a democracia das pessoas, né? Democracia é muito mais que voto. Democracia é participação diária nos assuntos políticos importantes do país. É este espírito participativo, este espírito de engajamento cívico que deve nortear o processo democrático nos próximos anos, né? Se a política não consegue mais representar o cidadão tem que criar maneiras de pressionar o sistema político para que ele dê melhores respostas. E vejo hoje, com alegria nesse aspecto, que esses instrumentos tecnológicos, as redes sociais, pode criar ondas em torno de temas urgentes e necessários, unindo os cidadãos de bem em torno de pautas comuns e assim pressionar o Congresso Nacional a votar temas importantíssimos. Por exemplo, reforma previdenciária, né? A reforma fiscal, acabar com esse sistema tributário feudal que vigora no Brasil. Nós temos um feudalismo fiscal. E por quê? Porque estados e municípios são reféns da União. A gente vê aí, periodicamente, aí, prefeitos e governadores indo com pires na mão lá a Brasília, pedir lá migalhas, né, para sua majestade e autoridade federal. Isso atenta contra o princípio federativo, né, e deve
ser urgentemente revisto no Brasil. O curioso, né, é que a gente aceita, quer dizer, o curioso tem a ver, eu acho, com a nossa cultura, com a colonização. Vamos pegar o caso, doutor Sebastião Ventura, da substituição tributária. As empresas pagam um percentual né, sobre um valor que o governo arbitra, que é o valor final da mercadoria. Que tal essa? E nós aceitamos isso. Mais do que aceitarmos isso, isso foi julgado constitucional pelo Supremo. É algo que a gente fica se questionar, porque a tributação deve refletir um princípio de realidade. Tu não pode tributar sobre valores fictícios. O mínimo que se esperava é se aquela projeção que é feita para fins de antecipação das receitas, se lá no final da cadeia não se realizasse, o governo deveria compensar isso em operações comerciais subsequentes. Claro. Né? Mas não é isso. Né? Cria-se, enfim, são ficções que vão sendo criadas para sustentar um Estado que não cabe em si mesmo. É esse o problema do Brasil. O Estado brasileiro é muito grande e as receitas não conseguem mais arcar com todas as despesas que foram criadas. Né? Essa mudança dessa cultura estatista, talvez seja o grande desafio da nossa geração política. Né? Eu torço para que as futuras gerações consigam viver em um país em que a liberdade e não o estatismo seja a tônica da sociedade. Uma mudança me parece claro, né, que começou na sociedade brasileira. A sociedade brasileira não aceita mais passivamente muita coisa que até pouco tempo aceitava, só que todo processo de mudança leva tempo. Tem um tempo grande de maturação, né? É verdade, é verdade. Eu acho que, bem ou mal, os movimentos de rua que culminaram com o impeachment de Dilma Rousseff foi o início, né, de uma nova postura cívica que parece aí cada vez mais presente nos lares brasileiros. Né? Acho que a população brasileira aí cansou de ser enganada pela política, né? E viu que, em certas situações, a voz das ruas tem que se fazer presente, porque quando a rua grita, a política escuta. Né? A política geralmente usa os subterfúgios tradicionais, né? Quando pressionada, é aquele negócio, vamos fazer uma lei. Vamos fazer uma lei, então, aí. Né? E com isso ganha tempo, né? E diminui a pressão sobre si. Mas não adianta apenas fazer leis. O que nós temos que fazer, o que nós temos que é urgente no Brasil é cumprir as leis que já existem. Até mesmo porque, Diego, o artigo 37 da Constituição diz que a moralidade é um princípio da administração pública direta e indireta. Uhum. E olhando esses esquemas graves e numerosos de corrupção, eu fico me perguntar se aquele artigo está escrito ali. Eu me pergunto, Diego, eu me pergunto. E isso aí demonstra que não apenas que não basta bonitas, belas palavras da lei. Né? A lei tem que valer na prática, ela tem que ser cumprida, doa quem doer. Né? Independentemente de classe social, né? Ela tem que ser aplicada para todos. Esse é o princípio da democracia e vejo que aí, nessa questão da eficácia da lei, nós temos grandes desafios ainda no Brasil. 30 anos da Constituição de 88 e é atribuída a ela, Constituição de 88, que acabou acontecendo a partir de uma constituinte justamente depois do desgaste de um regime militar, e aí os civis fizeram a Constituição. Muito é atribuído das mazelas do país a esta Constituição. O senhor é um especialista nesse ramo. O que nos diz a esse respeito? Concorda? Olha, a Constituição do Brasil, ela não é perfeita, mas ela também não é um caos. Tá? Aliás, não existirá nenhum modelo constitucional milimetricamente perfeito. Todos os modelos constitucionais vão ter problemas. A diferença que está, e tu está aí nos Estados Unidos, né? A Constituição americana é totalmente diferente da Constituição brasileira, que é minudente, que é detalhista. Né?
Aí se estabeleceram princípios e desses princípios gerais foram extraindo regras para o bom convívio da sociedade. Né? Mas o que faz os Estados Unidos ser o que é são as instituições americanas. Né? As instituições, especialmente a Suprema Corte americana, tem um papel central aí, né? No desenvolvimento da cultura constitucional, no respeito à lei, no respeito aos valores, aos ideais que formaram o povo americano. Eu vejo que no aspecto institucional o Brasil ainda tem muito que se desenvolver qualitativamente, não quantitativamente, porque no aspecto quantitativo nós temos até instituições até demais, né? Nós temos instituições públicas aí que até nós deveríamos discutir se deveriam permanecer no guarda-chuva do Estado ou não, né? Vamos aqui no Estado, né? O Estado do Rio Grande do Sul tem uma gráfica, Diego. Não sei, se imprime jornal ainda, Diego? Me diz aí, para que serve uma gráfica, hein? Ninguém consegue entender essas coisas, né? E o problema é que é difícil, é complicado, é complexo desestatizar, porque você tem segmentos da sociedade e muitos desses segmentos que estão incorporados ao aparelho de Estado, vamos dizer assim, que são contrários. Claro, é isso. Nós temos uma mentalidade estatista, né? E tem algumas questões aí que merecem ser destacadas, porque às vezes nós não conseguimos entender o porquê, de onde é que vem esta cultura de paixão ao Estado. Eu lembro que... E de onde é que vem? Olha, é que a história brasileira também é muito recente, e é isso que eu ia destacar para ti. Tu vejas que a lei das sociedades anônimas veio na década de 60. A reforma, o sistema financeiro nacional também foi constituído ali na década de 70, 60, 70. Então, faz aí questão aí de 50 anos, o Brasil não tinha uma estrutura capitalista capaz de desenvolver por si só a economia brasileira. E naquele momento histórico se justificava uma ação direta do Estado na economia. A grande questão é que depois que que este modelo, esse arcabouço, essa estrutura básica de Estado foi consolidada, nós deveríamos ir gradativamente diminuindo os canais de dependência do Estado. Só que isso, e este sim foi um efeito colateral da Constituição de 88, que ao invés de diminuir o tamanho do Estado de forma a propiciar uma maior margem de crescimento para a iniciativa privada, uma maior geração de riqueza, né, maior emprego privado, maior arrecadação pública através de impostos, a estrutura estatal continuou sendo inchada. E o que acontece hoje? Hoje o Estado brasileiro é tão gigantesco que começa a comprimir a margem de crescimento do setor privado, né? Então nós temos que dar um basta nisso, né? Mas nós temos que fazer isso de uma forma ponderada, né? Nós temos que ter esse tipo de diálogo que nós temos aqui, de deixar florescer que as ideias certas e corretas se imponham, né? Porque a turma que defende muitas vezes o Estado quer conflito, quer enfrentamento, porque eles não vêm para esse debate. O debate das ideias eles perdem. Claro. Então, inicia-se uma dialética não para que a melhor ideia vença, mas para que as ideias antigas permaneçam. E isso nós não podemos mais admitir. Esse pessoal aí, aparentemente, está no pior momento da vida deles, da história política deles no Brasil. Mas até que ponto as pessoas efetivamente vão mudar de ideia? A gente vê muita gente saindo da espiral do silêncio, saindo dessas ideias nefastas que só geraram pobreza, onde foram aplicadas. Mas até que ponto o brasileiro majoritariamente vai aderir a essa mudança? Esse é um questionamento que eu me faço. Vamos lá, Diego, tem uma pergunta para ti aqui. Diga uma coisa, qual país socialista no mundo prosperou? Venezuela. É o exemplo. É o exemplo que eu sempre dou. Quer ver o que é a prosperidade do socialismo? Olha para Venezuela. Então, não dá mais. Eu não consigo mais entender hoje, né,
como que pessoas que têm capacidade de discernimento mantenham um posicionamento em favor desse tipo dessas pautas vencidas, flagrantemente vencidas e superadas. Não existe nenhum partido socialista que prosperou, né? A velha máxima socialista é conhecida, é igualdade na pobreza para o povo e riqueza para os donos do poder. Né? Agora a gente viu aí o teu amigo Maduro lá na Turquia, né? Tava lá, tava num restaurante pobretão lá, né, Diego? Se empanturrando de carne e o povo passando fome. Se não me engano, cada venezuelano, a média é que eles nos últimos tempos aí perderam, cada pessoa perdeu 12 quilos, né? Estão passando fome, as pessoas estão morrendo de fome. Diego, não tem papel higiênico na Venezuela. É um troço de maluco isso, né? E tem pessoas aí que ficam vendendo essas mentiras aí para a população brasileira. Né? O que me admira é que setores que deveriam assumir o protagonismo no Brasil e, de certa maneira, romper com esse ciclo histórico da enganação popular, porque é isso que acontece no Brasil, né? As pautas populistas que foram implementadas aí na última década, especialmente, ela visava garantir um projeto de poder, né, que criando a dependência estatal e não a independência do espírito humano superior, né, que dá a liberdade, que dá a possibilidade de prosperidade, que garante que a criatividade humana produza as riquezas e se realize em todo o seu potencial, né? Ela foi substituída pela dominação estatal ideológica imposta, muitas vezes, em crianças. Né? A gente vê aqui nas escolas, muitas vezes, a ideologia e não a liberdade de pensamento é que era a lição que era dada. É por isso que, mais do que nunca, uma escola sem partido é necessário, né? A gente não gostaria de ter que recorrer a essas coisas, mas a doutrinação chegou a patamares absurdos. E mais do que isso, Diego, nós temos que repensar todo o processo de ensino brasileiro. E por quê? O Fórum Econômico Mundial divulgou aí, recentemente que 60% das crianças que estão matriculadas no ensino primário hoje trabalharão em ofícios que não existem hoje. Tá? E isso é uma profunda transformação das habilidades humanas. E isso gera uma questão não apenas de ensino básico, mas também para a população economicamente ativa, que terá que ser retreinada. Né? Adquirir novas lógicas, adquirir novas dinâmicas. Né? E quanto às crianças, né, que é o futuro de uma nação, o que eu fico me perguntar é o seguinte: se nós hoje não conseguimos ensinar o básico para as nossas crianças, o básico, como é que vai ser no futuro? Porque o mundo da tecnologia, o mundo da inteligência artificial, ele é infinitamente mais complexo que o mundo da atualidade, da era industrial. Sem dúvida. Então, nós temos que fazer uma profunda releitura do papel educacional das escolas e das próprias universidades. Né? E eu sou uma pessoa que acompanho os debates do Congresso Nacional. Né? E isso não é falado. Ou se é falado de uma forma muito tímida. Sem dúvida. O Supremo Tribunal Federal, que é a sua área, por sinal, né? A sua área de atuação. Muitas críticas, eu mesmo sou um crítico. A estrutura do Supremo, a gente foi aprendendo, né? Aos poucos a gente acabou aprendendo como as coisas funcionam. Tudo está ligado ao Supremo, se decide até o juro vai parar no Supremo, se os pais podem educar os filhos no homeschooling em casa, vai parar no Supremo, briga de vizinho, parece mentira, mas já foi parar no Supremo. O que a gente poderia mudar para tornar o nosso país nesse aspecto mais funcional, doutor Sebastião? Eu acho que nós deveríamos restringir a competência jurisdicional do Supremo. Né? O Supremo hoje se pronuncia sobre tudo e qualquer coisa. E isso, ao invés de dar poder à corte, acaba por banalizá-la. Né? Então, nós deveríamos reduzir as matérias
que legitimem o pronunciamento da Suprema Corte. Já foram criados aí instrumentos que procuram justamente garantir esse maior resguardo da Suprema Corte como uma repercussão geral. Mas, infelizmente, o Supremo está sendo chamado justamente no vácuo do Parlamento. Como o Parlamento não tem feito, não tem decidido as leis necessárias ao bom funcionamento da nação, essas questões estão sendo diretamente provocadas no Supremo Tribunal Federal, que, uma vez provocado, tem decidido. Isso não é bom. Esta hipertrofia judicial, ela não faz bem para o sistema democrático, justamente porque o debate, o chão parlamentar, possibilita uma margem de discussão muito mais amplo que as capas de um processo. O processo tem início, meio e fim, né? E muitas vezes, alguns temas devem ser exaustivamente debatidos no parlamento, porque lá a população também tem a oportunidade de estar junto, de participar, de mandar e-mail para o seu deputado, né? Enfim, essa questão política, essa questão institucional no Brasil, envolvendo a Suprema Corte, ela tem que ser revista, mas para que nós tenhamos um maior equilíbrio, se faz necessário que a qualidade do parlamento também se altere para melhor, né? E aí nós voltamos na questão inicial. Claro. Né? Que, infelizmente, a renovação do Congresso vai ser pequena esse ano. Então, não me parece que, num futuro de curto prazo, nós vamos ter uma alteração substantiva na atual ordem de funcionamento do Brasil. O povo tem que votar melhor, nós precisamos ter um sistema que também ajude a população a votar melhor. Esse nosso sistema hoje com esse voto proporcional é um horror, as pessoas não lembram os nomes dos candidatos, os candidatos a deputado têm que fazer campanha nos estados todos, percorrendo, enfim, milhares de quilômetros, é uma campanha que fica mais cara, não é funcional, né? Então tem muita coisa a ser mexida para que a gente efetivamente tenha resultados melhores. Exato. É claro que essas questões estruturais do jogo político, elas podem ser aperfeiçoadas. Mas eu vejo, Diego, que o aspecto fundamental que hoje em dia a sociedade brasileira não pode mais abrir mão é de calar em momentos de urgência, né? Muitas pessoas calaram aí nos últimos esquemas de corrupção, né? Infelizmente, e mais do que calaram, alguns ganharam também. Muito. Porque teve muito empréstimo a fundo perdido aí, né? Essa questão que se coloca aí sob certa dúvida de como o BNDES funcionava, esses empréstimos que foram dados, né? Enfim, nós precisamos resgatar a seriedade no Brasil. Essa que é a nossa missão. E a seriedade passa justamente por nós não mais aceitarmos que políticos corruptos, que governos corruptos ficam aí fazendo o que bem querem, sem qualquer tipo de resignação da sociedade brasileira. Mas vejo com otimismo, porque me parece que o pós-movimentos de ruas de 2013, o pós-Dilma, instaura uma fase política de maior participação direta das pessoas. E isso é realmente muito positivo. Muito bem, doutor Sebastião Ventura da Paixão, advogado constitucionalista, obrigado por conversar comigo e com os espectadores do Opinião Livre. Diego, sempre uma alegria, uma satisfação, e sempre que tiver a oportunidade aí, é só me ligar aí que voltamos a fazer esse bate-papo aí, que é proveitoso para todos nós. Muito bem, fico muito grato. Um grande abraço. Um abraço, tchau, tchau, um abraço. Este Opinião Livre, fazendo um ponta a ponta, direto aqui da Flórida, onde eu estou em Orlando, com o Brasil.
Sistema Fê Comércio RS apresenta a energia que circula, o clima que vira, a força que rola, o aperto que passa, a ideia que troca, a gente que toca, o desejo que anda, o tanto que gera, a vida que gira. Sistema Fê Comércio RS. Com você, a gente faz a economia girar. Com você, a gente faz a vida se movimentar. A sua empresa tem entre 2 e 29 pessoas? Contrate um plano Unimed Porto Alegre. Conte com carência zero para consultas e exames simples, além de 10% de desconto nos 6 primeiros meses. Aproveite e proteja o que é mais importante no seu negócio. Ligue 0800 510 4646 ou acesse www.unimedpoa.com.br/PME. Unimed, cuidar de você. Esse é o plano. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição.